tempo nos mostra que crescer também significa deixar ir as antigas crenças, as antigas versões, aquilo que já cumpriu sua função em nossa caminhada, companheiros, às vezes até família, trabalhos, muitas coisas. Né? Quais partes antigas de nós ainda está tentando proteger? Né? Estamos tentando proteger. Pense nisso. Mesmo sabendo que uma nova fase da vida já começou. Quer dizer, já começou, mas você está preso ainda. Né? É aquela coisa, a pessoa está no relacionamento novo e está, ai, mas eu já sofri tanto. Ai, que vida dura que eu tive. Ai, como ele era canalha, como ela era canalha. E agora, sabe que eu arrumei outro canalha, outra canalha? Né? Ah, ó céus, ó dor, ó vida. Né? Quer dizer, a pessoa não vira o disco, fica ali, ó. Né? Repetindo ciclos. Só que ciclos não se repetem, né? Você perpetua mentalmente neles. É outra coisa. Né? Todos nós temos os encontros e desencontros que falamos tantos aqui. Então são pessoas que são colocadas durante a jornada. Né? Esse tempo que nós temos nessa jornada. Então acho que uma das maiores lições que o tempo nos oferece está relacionada às pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Ao longo de toda a vida. Né? Muitas trazem alegrias, outras trazem aprendizado, outras desafios, outras transformações. Algumas ficam por tempo, outras ficam conosco ali um tempinho, né? Aquele tempinho que ela passa passando uma chuva. Né? Vem etapas importantes, depois seguem em outra direção. É a última bolacha do pacote, depois a gente descobre que não era nada, era, né, uma passagem. Mas compreender isso faz parte do amadurecimento. Muitas vezes nós acreditamos que todos os encontros precisam durar para sempre. O que é para sempre? Dentro da eternidade, o para sempre é um. E ele não existe. Não é? Então tudo tem sua importância, mas nada tem que durar para sempre, porque o para sempre não existe. Né? Porque existe a eternidade, é um outro lugar. E nós mudamos sistematicamente. A cada momento, a cada pensamento, a gente muda o caminho. Porque a vida possui ciclos. Existem pessoas que vêm para despertar, sim. Outras vêm para caminhos, sim. Né? Que a gente não tinha percebido sem essa pessoa. Tem pessoas que parecem que vêm só para isso, só para mostrar o caminho para a gente. Muitas ensinam através do amor, outras ensinam através dos desafios. Você é mãe, você é pai? Opa! Né? Algumas permanecem, outras partem, e é assim. E dentro da nossa espiritualidade, nós podemos compreender esses encontros como experiências que participaram e participam da nossa construção. Né? E a gente passa a não transformar todas as despedidas em fracasso. As pessoas têm uma dificuldade em entender isso. Né? Se o relacionamento de 40 anos acaba, não deu certo. Como? Deu certo por 40 anos, poxa. Deu certo por 40 dias, por 40 horas, por 40 minutos, mas deu certo. Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Né? É o apego. É o apego. A gente quer garantia de eternidade. É lógico que isso não vai significar que todas as separações são fáceis. Separação nunca é fácil. Existem ausências que doem muito fundo. Poxa. Né? Tem aquelas pessoas que a gente queria que ficasse com a gente por mais tempo, né? Mas o que acontece com o tempo? A gente também nos ensina que amar não significa possuir. Significa compreender ciclos. Né? E a vida muitas vezes afasta as pessoas porque novos caminhos precisam ser construídos. Né? É aquela pessoa que chega na sua vida, muitas vezes, você tem um casamento, 3, 4 anos, a pessoa fica viúva. Aconteceu comigo. Mas aquela pessoa mudou a minha vida. Né? Ela mudou a minha vida para sempre. Daquele pouco tempo que nós estivemos juntos. Né? Então, não é a quantidade de tempo, mas é o que a pessoa deixa, o que é construído naquela relação. Então, às vezes, um relacionamento de 3 meses vale mais do que um de 60 anos. Né? Envelhecer para um tacar a dentadura no outro também não resolve, né?
né? Briga de dentadura, de escova de dente no banheiro, isso não é amor. Também é amor, né? A gente sabe. Não tem relacionamento sem essas coisinhas, mas sabe, não é por aí, não é esse o caminho. A gente tem que ter um pouquinho mais amplo, né? Às vezes nós precisamos, né, continuar a nossa jornada sem determinadas companhias para descobrir novas partes de nós, novas versões. É preciso ir desocupar para que a gente se ocupe de outras coisas, de outros aprendizados. Né? É por isso que algumas pessoas passam pouco tempo conosco, mas deixam ensinamentos que permanecem por toda uma vida. Né? Que é importante uma pessoa na medida pela duração da presença, mas pela transformação que a presença trouxe. Os encontros revelam, os desencontros também revelam. Né? Será que nós estamos conseguindo agradecer pelas pessoas que fizeram parte da nossa história? Ou ainda estamos presos apenas à dor? Né? A pessoa chega e diz assim, tudo que ele deixou para mim foram 3 filhos. Tudo que ela deixou para mim foram 2 filhos. Eu digo, só? Só? O que eu mais amo são meus filhos. Ah, ok. Você não fez sozinho, você não fez sozinho, né? Então tem uma gratidão ali. Ah, mas simplesmente ele passou pela minha vida e foi embora. Foi um cachorro na minha vida. Escuta muito isso. Aí eu digo, mas ele te deixou o que você mais ama. Não é? Então a gente precisa aprender que as pessoas têm muito valor. Né? E todas têm o seu momento, todos têm a sua função, tem um porquê estar na nossa vida, né? Dentro desse tempo que nós imaginamos. O tempo traz uma maturidade da consciência. Né? Não que o tempo por si só possa fazer isso. Né? O tempo não transforma ninguém, né, gente? O que transforma é a maneira como escolhemos compreender aquilo que vivemos. Então, quem se transforma somos nós, para o bem ou para o mal. Né? E essa é uma grande verdade sobre a existência humana. 2 pessoas podem atravessar experiências semelhantes, aí delas sabe, com percepções completamente diferentes. É o copo meio cheio, meio vazio. Né? Uma pode enxergar só a dificuldade, outra pode enxergar, né, uma experiência de aprendizado ali dentro. Aí modifica a sua forma de viver completamente. Né? Maturidade não está apenas na quantidade de anos que acumulamos, gente. Isso acumula cabelo branco na cabeça. Ela está na capacidade de transformar experiências em consciência. Porque quando nós somos mais jovens, muitas vezes buscamos respostas fora de nós, né? Procuramos aprovação, reconhecimento e segurança no mundo ao redor. É necessário. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber que algumas respostas só existem num lugar, existem dentro de nós. Nós não precisávamos viver determinados caminhos para compreendê-las. Mas né, é que o tempo amplia a nossa visão. Naquela época a gente achava assim. Ele nos ensina que nem tudo precisa acontecer imediatamente. Né? Que algumas questões, algumas construções precisam de paciência. E que algumas respostas chegam quando temos, né, preparação, quando estamos preparados para recebê-las. Chico Xavier dizia uma coisa muito bonita, que eu gosto muito. Não se ocupem com bobagens. E quer saber? No final da vida, tudo é uma grande bobagem. Então a gente tem que se preocupar com nada realmente. A gente tem que ser responsável pelo nosso aqui e agora, a nossa presença. Chico Xavier deixa isso muito claro e eu sou apaixonado pela vida de Chico Xavier, né? Pelo que ele nos deixa. Então, dentro da nossa espiritualidade livre, inclusive o próprio Chico Xavier fazia parte dessa espiritualidade, né? Porque ele foi muito achovalhado dentro do espiritismo, né? Porque ele rompeu com aquelas barreiras rígidas, né? Ele era muito mais universalista, né? Assim como Gasparetto, meu querido Gasparetto, com quem eu tive uma relação muito próxima espiritual, né? Então, a gente entende que a espiritualidade ela é mais ampla.
A gente não precisa de um rótulo, né? Ela é muito mais ampla. Por isso que o espiritualista não usa rótulo. Que dentro dessa espiritualidade nós podemos compreender a vida como um processo contínuo de aprendizado. Então não existe, né, uma trajetória sem desafio, gente. Se você sair daqui para caminhar agora, passar por uma praça, vai ter cocô de cachorro na rua, você vai tropeçar numa pedra, pisar num prego. Não tem como, não existe uma caminhada onde tudo acontece exatamente como planejamos. Quer planejar? Planeja seus armários de cozinha. O resto, gente, a vida vai colocar alguma coisa no caminho. Mas existe a possibilidade de desenvolver consciência diante de tudo aquilo que encontramos. Dá para desviar. O tempo é um grande mestre porque ele revela aquilo que a pressa não consegue mostrar. Ele nos ensina a observar melhor, a ouvir profundamente, a compreender que cada fase possui um aprendizado dentro da nossa construção interior. Nós estamos apenas deixando os anos passarem? Será que é isso? Ou estamos permitindo que cada experiência transforme quem somos? Nós estamos aqui de férias? Eu não.